O nosso trabalho é sobre o produto DDT. DDT é esse que vem da sigla de cloro-de-fenil-tricloretano e é o mais conhecido dentre os inseticidas do grupo dos organoclorados. É uma das substâncias sintéticas mais utilizadas e estudadas no século XX. Teve um papel importantíssimo para eliminar insetos e no combate às doenças emitidas por estes durante a Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, malária, tifo e febre amarela. O DDT foi inicialmente sintetizado em 1874 por um estudante químico alemão chamado Ottmar Zeidler. Porém, suas propriedades inseticidas só foram descobertas em 1939 pelo suíço Paul Miller. Miller é esse que até recebeu um prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela descoberta da alta eficiência do DDT como veneno, em 1948. Miller descobriu o potencial de DDT enquanto procurava um inseticida para controlar as taças das roupas. Pulverizou uma pequena quantidade de DDT num recipiente e reparou como as moscas morriam, de forma lenta, mas eficiente. Depois de limpar o recipiente com as moscas já mortas, adicionou novas moscas e reparou que essas também morriam, sem qualquer novo contato com DDT. O uso de DDT em grande escala teve início em 1944 para 1945, na Segunda Guerra Mundial, sendo produzido principalmente pelas empresas Bayer, BASF e Monsanto, para a prevenção dos soldados com a pele e para o combate a tifos e piolhos. Mas a companhia Monsanto começou a fabricar este produto em 1944 com o intuito de combater o mosquito transmissor da malária. Sendo assim, o DDT, por cerca de 25 a 30 anos, continuou sendo vastamente utilizado, principalmente na América do Sul. Em 1962, a ambientalista Rachel Carson denunciou através do seu livro Primavera Silenciosa e alertou que o provável motivo do desequilíbrio ecológico seria o uso indiscriminado da substância DDT, resultando assim em um banimento gradual e global do produto. Mas atualmente poucos países ainda fazem o uso de DDT. Olá, me chamo Isabela Mota. Vou falar um pouco sobre como iniciou a ideia do livro A Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, e sobre o que era a pesquisa, né, que a Rachel vinha fazendo e como isso se relaciona com DDT. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, o DDT começou a ser usado no combate a insetos que atacavam os cultivos agrícolas. Porém, em pouco mais de uma década, ah, começaram a ser noticiados episódios de contaminação de água e solo e morte de animais. Em 1958, Rachel Carson recebeu uma carta de uma amiga jornalista, a Olga Huckins, comentando sobre os pássaros mortos em seu quintal devido à pulverização de áreas com o DDT. A Rachel já vinha pesquisando sobre os pesticidas e sobre a gravidade do problema. O DDT afetava todo o ecossistema, solo, água, fauna e flora. Os organoclorados, né, compostos estudados pela Rachel, não são excretados pelo organismo. E isso estava afetando, por exemplo, as aves de rapina, símbolo dos Estados Unidos, que se encontram no topo da cadeia alimentar. Estavam morrendo devido à bioacumulação do DDT, vinda, né, de todos os animais, desde a base até o topo da cadeia alimentar. Daí o nome do livro Primavera Silenciosa, devido à possibilidade de uma estação sem pássaros. Porém, enquanto a população apoiava Carson, os fabricantes de pesticida se uniram para desacreditar a obra da autora e a seus colaboradores. Cientistas comprometidos com a produção de agrotóxicos publicaram artigos questionando a legitimidade do livro, que foi lançado em 1962. Infelizmente, a Rachel Carson faleceu em 1964 de câncer, e o DDT foi banido de vários países, começando pela Hungria em 1968, depois Noruega e Suécia. No Brasil, a fabricação, importação, exportação, manutenção em estoque, comercialização e o uso do DDT só foram proibidos em 2009.
O DDT foi um produto fundamental para o desenvolvimento humano, isso graças ao seu papel no combate às pragas, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, proporcionando um melhor aproveitamento das colheitas e prevenindo uma maior disseminação de doenças, assim alavancando a economia e livrando-nos de um colapso no sistema de saúde. Porém, o seu uso irrestrito gerou consequências, e graves, por meio da biomagnificação trófica, de maneira que altos níveis de DDT chegavam no ser humano, chegando a causar danos no sistema nervoso e respiratório. No mercado, prevê-se que entre os anos de 1962 e 1965, cerca de 20 milhões de dólares foram movimentados no mundo inteiro. Quanto à importação, recentemente temos expoentes como Botsuana, Namíbia, África do Sul e Zimbábue. Já na importação, historicamente, os Estados Unidos foram os maiores. Já o Brasil, quando ainda era permitido, produzia mais de 2.000 toneladas para exportação. Depois de muito se estudar os efeitos do DDT no corpo humano e da relação entre exposição e contato, produziram-se muitos trabalhos acadêmicos sobre o assunto. Não são todos esses que nós selecionamos. Nós selecionamos 3 que nós cremos que se conversam melhor com o nosso trabalho, mas existem diversos outros. O primeiro que nós selecionamos foi um trabalho feito por Bárbara Acon, Mari S. Wolff, Piera M. Cirillo e Robert L. Schultz, que é um trabalho que faz a relação da exposição, do contato, do consumo do DDT com o desenvolvimento de câncer de mama em mulheres jovens, fazendo uma relação entre idade e exposição. Esse trabalho ele evidencia como o DDT e outros organoclorados causam prejuízos aos seres humanos. O segundo trabalho que a gente selecionou é um trabalho que relaciona a concentração do DDT no sangue materno e a má formação, a problemas gestacionais, primeiramente, e também a má formação de bebês e também a bebês prematuros e com má formação. E por último, nós fizemos a seleção de um trabalho sobre problemas que causa nos animais, além do ser humano, problemas endócrinos, que, por consequência, levam a diversos outros problemas no organismo. O DDT, quando ele entra em contato, segundo esse trabalho publicado pela Agência Americana de Vida Marinha, diz que compostos como o DDT geram problemas hormonais endocrinológicos nos organismos dos peixes, no caso. Eles ressaltam que esses problemas levam a dificuldades reprodutivas, comportamentais, imunológicas, neurológicas e também a geração de tumores nos animais. Esse último trabalho ele se relaciona muito com o tema da magnificação trófica anteriormente discutido. Os animais de níveis tróficos mais altos eles passavam a sofrer desses tipos de distúrbios, tendo o sistema endócrino modificado, danificado,
gerava toda essa série, todas essas consequências dentro do organismo e, consequentemente, causavam alterações na fauna e na flora do local. Agora os processos de fabricação do DDT. Para a fabricação do DDT são necessários 6 equipamentos principais. Um clorador para as reações envolvendo gás cloro, um reator para reações envolvendo compostos em geral, um condensador para condensar as substâncias, um separador para separar os produtos, o destilador e um secador. Na produção do dicloro de feniltricloroetano, podemos dividi-la em 2 partes. A primeira delas é a produção do cloral e a outra é a reação do cloral com o monoclorobenzeno. Para a fabricação do cloral é necessário misturar em um clorador o gás cloro, Cl2, e álcool etílico, utilizando de ácido sulfúrico como catalisador. Esse processo acontece num clorador e é transferido para um destilador. Tá? No destilador é separado o ácido sulfúrico e a água de resfriamento. Logo após isso, do destilador, o produto é condensado e separado novamente, onde compostos voláteis são separados do cloral. Compostos voláteis, no caso, seria excesso de álcool etílico, excesso de gás cloro e outros produtos que podem ser gerados, outros subprodutos que podem ser gerados durante o processo. Logo após isso, o cloral é transferido para o reator 2 com neutralização de barilha e começa o processo de produção do clorobenzeno, do DDT. Tá? No reator 2 entra o cloral e o monoclorobenzeno na presença de ácido sulfúrico 100%, onde no reator ocorrerá a formação de DDT com excesso de clorobenzeno. Logo após isso, os produtos são transferidos para o secador 1, onde o DDT é seco, e transferido para uma bandeja de arrefecimento, onde logo após será moído para a venda. O excesso de clorobenzeno será transferido para um condensador e um separador, que vai separar ele de demais subprodutos, podendo ser reutilizado como excesso da reação de volta no reator 2, podendo, ao entrar em contato com o cloral, reagir e formar mais DDT.